Senhoras e senhores, Gaia é a Mãe Terra. É o elemento que gerou toda essa imensa força que faz do vazio a luz. Ela criou o céu, os ares, os rios, os mares, florestas, folhas, chuva, frutos, montanhas, desertos, o frio, o calor, a vida em nosso planeta. Gaia, a Mãe Terra, também criou as dores da natureza. A árvore que chora quando é estendida ao chão, as lágrimas que escorrem das águas quando não mata mais a sede, o sangue das ruínas vivas do verde. Há décadas, Gaia dá sinais para a humanidade. Parem com a insensatez, com o descaso, com a infâmia, com o desprezo, com a ignorância, com a ganância e com o ódio a toda a natureza. Respeitem a vida, a sagrada energia que o universo e o cosmos nos concederam. O mundo, senhor presidente, discorre em dilemas, em impasses. O que fazer quando a natureza se revolta contra os erros da humanidade? Quando não há equilíbrio entre o verbo e a magia da evolução do progresso social? Relatório da ONU, Agência de Meteorologia, alerta que mudanças do clima, que hoje estão cada vez mais extremas, estão atingindo todo o planeta Terra. Em 2018, 62 milhões de pessoas foram afetadas pelo ataque à natureza, ao ecossistema. Todos os dias há um novo exemplo de devastação ligada ao clima. Os pobres, os vulneráveis, são os primeiros a serem atingidos, a sofrerem com tempestades, ciclones, tufões, secas, terremotos, maremotos, incêndios florestais. Nenhum país está imune. A alimentação e as economias também são atingidas. Os sinais físicos e os impactos socioeconômicos deixados pela mudança climática são cada vez maiores devido às concentrações de gases de efeito estufa sem precedentes que provocam um aumento das temperaturas mundiais a níveis muito perigosos. O professor em Economia Sustentável, Paul Enkes, lembra que os ciclones, como o que ocorreu em Moçambique, Zimbábue, Malawi, abro aspas, aqui no Brasil também, quase 800 mortos, a ONU calcula mais de 1,5 milhão de atingidos, há muitos casos de cólera, fecho parênteses e prossigo, ciclones. Segundo Paul Enkes, serão comuns se os governos e as comunidades internacionais não diminuírem em pelo menos 45% as emissões de gases poluentes até 2030, logo ali. Abro aspas. Infelizmente, a humanidade parece estar em sono profundo. Parece que não vai acordar tão cedo. É óbvio que o ciclone na África foi mais extremo devido às mudanças climáticas. Em 2018, foram 35 milhões de pessoas afetadas por enchentes em todo o mundo. 821 milhões de pessoas desnutridas devido à seca, 2 milhões deslocados devido a desastres naturais e 1.600 mortos por onda de calor e queimadas. Nós não podemos ignorar esses alertas da Mãe Terra, a Gaia. Temos que ter consciência, disposição e engajamento para virar esse jogo. O Brasil, no caso, deveria, no meu entendimento, estar na linha de frente de uma grande concertação buscando acordos em defesa da natureza. Senhoras e senhores, o relatório da ONU
Destaca ainda a elevação recorde do nível do mar, assim como das temperaturas terrestres e oceânicas, que ficaram altas nos últimos 4 anos. Essa tendência do aquecimento começou no início do século e vai continuar se nada for feito. A climatologia alcançou um grau de robustez sem precedentes e proporcionou provas confiáveis do aumento da temperatura mundial e de circunstâncias relacionadas, como o aumento acelerado do nível do mar, a redução dos gelos marítimos, o retrocesso das geleiras e fenômenos extremos, tais como as ondas de calor. Palavras do secretário-geral da ONU. Observem bem, esses indicadores da mudança climática estão se tornando cada vez mais extremados. Os níveis de dióxido de carbono, que eram 357 ppm em 94, quando o relatório foi publicado pela primeira vez, seguem aumentando, tendo alcançado 405 ppm em 2017. É mais um alerta. As concentrações de gases causadores do efeito estufa estão aumentando muito a cada ano. E o que nós estamos fazendo? O que os governos estão realizando? O que os senhores do poder mundial pensam? E o que o mercado pensa, o tão famoso mercado, porque as bolsas, porque o dólar, porque o mercado estão fazendo nada. Só estão preocupados com o lucro no mercado. E como se o lucro do mercado gerasse emprego, só estou dando um exemplo, que eu vou falar um outro dia ainda. Senhor presidente, é óbvio, é claro, é nítido que esse deslocamento do clima tem impacto na saúde e no bem-estar das pessoas, nas migrações, na segurança alimentar, no meio ambiente, no ecossistema, oceânicos e terrestres. As temperaturas diárias de inverno na Europa bateram recordes de calor, enquanto se observou um frio incomum na América do Norte. E as ondas de calor abrasador na Austrália, por exemplo. A superfície do gelo do Ártico e da Antártida voltou a ficar muito abaixo da média. Na Índia, foram registradas as piores inundações de quase um século. O próprio Brasil tem tido desencontros, tempestades matam no Rio de Janeiro, São Paulo, e no Rio Grande do Sul, ondas de calor chegam a 42,44 graus. Um outro dado assustador, 500 milhões, e eu fui conferir com a minha assessoria, mas é 500 milhões? É sério sim, senador. 500 milhões, 500 milhões de abelhas, e abelhas são símbolo de vida, morreram nos últimos 4 meses, no mundo, no planeta, num continente, não, somente aqui no Brasil. Devido ao quê? Aos agrotóxicos. Elas são fundamentais para o planeta e para o equilíbrio do ecossistema, já que na busca do pólen, sua refeição, esses insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. Esta polinização é indispensável, pois é através dela que cerca de 80% das plantas se reproduzem. Intoxicação por agrotóxicos pode levar à cegueira e até à morte. De 2007 a 2017, quase 40 mil casos de intoxicação aguda por agrotóxicos foram notificados no Brasil. Quase 2.000 pessoas morreram. Quando uma barragem explode, como aqui, de Mariana e Brumadinho, antes houve o dedo de quem? Dos homens. Imaginem o corpo humano sendo injetado com substâncias tóxicas, chegará a um ponto que vai explodir. A natureza, a terra também são assim. É a vida que eles estão explodindo. 4 barragens, nesse momento, estão em alerta no estado de Minas. No final de semana,
2 barragens romperam no distrito de Machadinho do Oeste, em Rondônia. Os moradores dessas regiões estão em pânico, desespero, escola não funciona, serviços públicos prejudicados. Calcule o que está acontecendo com outras barragens, principalmente em Minas, onde os jornais, a TV, o rádio diz: fique em estado de alerta, a qualquer momento a sirena vai tocar, que uma outra barragem poderá estar se rompendo. Calcule o estado de pânico que vivem essas pessoas. Falam que tem algumas barragens nesse estado. E eles pensam, se 4 barragens romperam, a gente corre por aqui. Mas foram ver que se mais barragens romperem, é bloqueado a saída deles. E eles estão fadados ao quê? À morte? Enfim, isso tem muito da mão do homem. O desmatamento é algo assustador no nosso país. Em todo o Brasil, podemos dizer que perdemos 399 mil quilômetros quadrados de superfície arborizada nos últimos 34 anos, o que representa mais do que a perda da Rússia, Canadá, Paraguai e Argentina juntos. Senhor presidente, senador Lazier, nós não nos damos conta sobre a segurança alimentar, além das vidas, naturalmente. Os ganhos que tivemos nas últimas décadas contra a desnutrição estão a perigo. Estima-se que o número de pessoas subalimentadas tenha chegado a 821 milhões em 2017, devido, em parte, às graves secas associadas ao intenso episódio do El Niño de 2015 a 2016. Também chama a atenção dos 11,7 milhões de deslocados internos registrados pela Organização Internacional para as Migrações em setembro de 2018, há mais de 2 milhões de pessoas em situação de deslocamento por conta do quê? De desastres relacionados à meteorológicos e climáticos. Esses fenômenos é que causam esse deslocamento. Essas pessoas precisam de proteção. Segundo a Rede de Vigilância e Proteção dos Repatriados, no escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, entre janeiro e dezembro de 2018, foram registrados cerca de 880 mil novos deslocamentos internos. Desses, 32% foram atribuídos às inundações, 32% inundações, 29% seca. Veja a contradição. 32% inundações, 29% seca. Somando os dois, com certeza, dá mais de 60%. Ainda conforme o relatório da ONU, estima-se que entre 2000 e 2016, o número de pessoas expostas à onda de calor tenha aumentado aproximadamente 125 milhões, dado que as ondas de calor eram, em média, 0,37 dias mais longo que no período de 1986 a 2008. Senhor presidente, há muitas outras questões que precisam ser abordadas sobre a cena do crime, sobre a cena da situação do clima mundial e do crime cometido contra o meio ambiente. Temos que sempre reiterar essa questão. Como eu sempre digo, o Brasil não pode se furtar a fazer o bom debate sobre todo o ecossistema. Afinal, senhores e senhoras,
O que é o Brasil? Somos natureza, somos o Pampa, somos o Cerrado, somos a Caatinga, a Mata Atlântica, a Amazônia, a Mata Araucária, o Pantanal, o litoral com 7.367 quilômetros. Nossas terras são as mais agriculturáveis do mundo, são milhões de hectares. Aqui temos muita água, sim, muita água, e tem que ser cuidada. Temos muita floresta, como eu sempre digo, temos que olhar para as florestas, para as águas, para os rios, para os mananciais, para as fontes, para os oceanos, para os mares, mas temos que olhar também para a vida, seja dos animais, sejam peixes, ou sejam os homens e mulheres, sejam índios, sejam negros, sejam brancos, sejam caboclos. Esse tem que ser a nossa responsabilidade. Somos o que a gente chama o morro das comunidades, maioria favelas, somos as vilas ribeirinhas, somos as cabanas do Timbó, o sol queimando no asfalto, somos uma aquarela, somos sim 220 milhões de brasileiros. Temos que cuidar do todo, acarinhar toda a nossa gente, acariciar a natureza. Esse é o nosso tesouro. Senhor presidente, termino dizendo, é com muito amor, com muito carinho a toda a natureza, a todos os seres vivos. Me parece que a política do ódio avança sobre as águas, sobre as florestas, sobre os animais, sobre os homens e sobre as mulheres. Eu queria aqui fazer um apelo, que a gente mais do que nunca, vamos olhar a natureza com amor. E repito, vamos olhar todo o ecossistema com amor e com o carinho que ele merece. Estamos falando de vida, das nossas vidas, do presente e do futuro.